Quando pensamos nos atuais desafios contemporâneos, às políticas de desenvolvimento e à forma como a sua coerência é afetada, eu destacaria dois em particular que me parecem mais impactantes. O primeiro desses desafios, seria esta noção, esta sensação de uma crise generalizada do ponto de vista multilateral. O multilateralismo, enquanto o conhecemos, através das instituições que conhecemos ao longo das últimas décadas, que foram responsáveis precisamente por assegurar um arcabouço comum, eficaz, no que diz respeito a executar objetivos de ajuda ao desenvolvimento, encontra-se claramente em crise. Essa crise não é de agora, mas sente-se mais aguda e mais complexa. E isso deve-se a dois motivos, na minha opinião. O primeiro deles é que até há muito pouco tempo conhecemos um dos principais momentos de coesão multilateral que foi manifestado na forma do Pacto para o Futuro, assinado e consensualizado no final de 2024. Pese embora as suas fragilidades e o facto de ser consideravelmente aspiracional, a verdade é que representou um novo momento, um novo impulso do ponto de vista multilateral e um novo consenso do ponto de vista da comunidade internacional conseguir traçar e ditar novas metas que gostaria de alcançar a esse nível. No entanto, esta crise torna-se também aguda e complexa por causa dos seus impactos mais concretos que estamos a sentir no dia-a-dia e em meses recentes, nomeadamente ao financiamento das missões de paz, de operações de manutenção de paz, que são promovidas e lideradas pela Organização das Nações Unidas e que, sem o seu devido financiamento, ficam em causa, provocando assim vários efeitos ao nível de conflitos que estão em curso, ao nível de evitar ou prevenir novos conflitos de se quer eclodirem, e por isso o mero facto de estarmos novamente a enfrentar uma crise de financiamento destas instituições multilaterais leva a efeitos muito concretos ajusante do ponto de vista de dinâmicas de segurança que importa acautelar. Por outro lado, existe aqui também todo o espectro de subfinanciamento dessas mesmas instituições que começa a ter efeitos muito evidentes, seja ao nível de pacotes de ajuda ou de linhas de financiamento para lidar com questões de refugiados, com questões de catástrofes, com questões de emergência sanitária. Todas as instituições que foram até à data financiadas de alguma forma por diversos parceiros começam cada vez mais a ser questionadas por um dos principais atores do sistema internacional, e isso leva necessariamente a um efeito de cascata sobre aquilo que é possível prever para os próximos anos e para as próprias operações dessas mesmas instituições nos próximos anos. Um segundo grande desafio que também me parece bastante importante destacar aqui neste contexto prende-se com este questionamento crescente dos factos, daquilo que nós sabemos que é o conhecimento científico, que foi testado, que foi devidamente comprovado através de diversos estudos e que começa cada vez mais a ser questionado. E isso afeta também a dimensão da segurança, uma vez que vemos, por exemplo, um questionamento ativo e proativo da legitimidade ou da validade dos resultados ou do nosso conhecimento sobre, por exemplo, questões de alterações climáticas. E, por vezes, tendemos a não fazer essa associação, mas este fenómeno, em particular das alterações climáticas, começa cada vez mais a ter efeitos securitários por demais evidentes em diversas situações de conflito, em diversos locais onde pode-se provocar ou reforçar padrões de migração irregular, situações de insegurança alimentar ou até mesmo acicatar conflitos étnicos já pré-existentes. E por isso, esse desafio parece-me também, neste momento, afetar de forma bastante transversal toda e qualquer intenção ou tentativa de promover algum tipo de maior coerência para as políticas de desenvolvimento. E por entre isto tudo, como é que pode a União Europeia, de alguma forma, intervir ou colmatar alguns desses desafios? Por um lado, a questão do financiamento é central e, pese embora vejamos neste momento a União Europeia a privilegiar determinadas dinâmicas mais securitárias, mais armamentistas, mais militarizadas, a verdade é que ela continuará a ser demandada do ponto de vista de assumir os espaços e o financiamento que outros atores do sistema internacional estão neste momento a retrair ou a recusar continuar a fornecer nos próximos tempos.
Por outro lado, existe esta necessidade de saber casar precisamente factos, conhecimentos científicos, evidências empíricas do ponto de vista do que nós sabemos serem as causas por detrás de muitos conflitos e saber incorporar isso no desenho e formulação de políticas holísticas para determinadas regiões mais em crise. E aqui o contexto do Sahel, o contexto do Corno da África é particularmente pródigo a este tipo de situações e por isso qualquer tipo de atuação que a União Europeia queira vir a ter com relação a estes espaços geográficos em particular, terá que necessariamente acautelar essas dimensões e assegurar que esses elementos constam por entre os seus objetivos e por entre as suas medidas de execução. Por isso, não necessariamente pessimistas, mas também não necessariamente otimistas sobre aquilo que podemos antecipar a este nível.